Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos aqui para mais uma reflexão sobre a liturgia dominical, nesse dia 28, domingo das eleições de segundo turno, no nosso 30º domingo do tempo comum. Nós vamos então meditar aqui as leituras de Jeremias 31, de 7 a 9, o Salmo 125 ou 126, dependendo da tradução que você tem aí. A segunda leitura é Hebreus, capítulo 5, de 1 a 6, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Se você que está me assistindo agora ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, deixar o seu gostei aqui no vídeo, ativar o sininho para você receber as atualizações do nosso canal e, é claro, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos e seus conhecidos para ajudar o nosso canal a crescer. E vamos então agora para a nossa reflexão deste que é o 30º domingo comum. Então nós vamos começar esse 30º domingo comum aqui, que é o último desse mês missionário, começando pela oração, porque a oração vai dar uma pista. Nós vamos fazer como se fosse uma caça ao tesouro, Vamos pegar a pista aqui na oração e vamos tentar encontrar isso nas leituras. Vamos lá. A leitura diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Então, o que aparece aqui? Já no início, nós estamos elevando, como é normal, a dignidade de Deus, Deus é eterno e todo-poderoso, tá? Mas isso é comum a todas as orações. O específico dessa aqui que ele pede: aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ou seja, são virtudes, são 3 virtudes que são chamadas virtudes teologais. E por que elas são chamadas de virtudes teologais? Porque é Deus que dá. Se é Deus que dá, nós temos que, de fato, pedir: aumentai, Senhor, em nós a fé, a esperança e a caridade. Depois, e dai-nos amar o que ordenais. O que Deus nos manda? Deus nos manda seguir os seus mandamentos. Nós poderíamos traduzir que é um amar a vontade de Deus. Quem ama a vontade de Deus, cumpre os seus mandamentos. Então, nós estamos pedindo esse amor. Dai-nos amar o que ordenais, amar a vontade de Deus, amar aquilo que Deus coloca diante de nós. E o que Ele coloca diante de nós? Aquilo que está na sua palavra. A palavra de Deus, nós aprendemos tudo aquilo que Ele quer de nós. Então, quando está diante dos nossos olhos aquilo que Deus quer de nós, então a gente diz: Senhor, me ajude a amar isso que o Senhor quer de mim. Mas como ele toca aqui nessa dimensão da fé, da esperança e da caridade, vamos procurar nas leituras a fé, a esperança e a caridade. Vamos ver se essas virtudes teologais que aparecem aqui na oração do dia, se é possível que nós a encontremos durante as leituras. Vamos então aqui para a primeira leitura. Essa primeira leitura eu já chamaria ela de um despertar da esperança. E eu vou dizer por quê. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra
entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Termina aqui esta sessão que será lida nas missas e nas celebrações durante este domingo. Ouvir isto é justamente um despertar da esperança, porque Deus é fonte de nossa esperança. Quando Deus diz que nós chegaremos entre lágrimas, estaremos fazendo preces enquanto Ele está nos recebendo, e Ele próprio conduzirá por torrentes de água, por um caminho reto, por um caminho plano, por um caminho sem pedras, por um caminho que não é tortuoso. Por quê? Porque Deus se tornou um pai para Israel. Deus é nosso pai, e essa é a nossa esperança. Já encontramos aqui a primeira virtude muito clara aqui na primeira leitura. Vamos ver se a gente encontra mais. Versículo 4 aqui do Salmo diz assim, foi o pedacinho que eu selecionei aqui, né? Porque poderia ter selecionado outra parte, né? Quarta estrofe. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Mais uma vez, se vai motivando e se despertando a confiança em Deus, que nos faz ter esperança em Deus. Então aí está ligado a ideia da primeira leitura. Depois a carta aos Hebreus diz assim, todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e é instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. O que é isso? Todos nós, pelo batismo, devemos viver esta dimensão, né? Ter esta capacidade de amar as outras pessoas a ponto de nos sacrificarmos por elas. E aqui nós encontramos, então, a caridade. Esse amor que Deus nos pede para vivermos para com os nossos irmãos. E ele diz que todo sacerdote sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro. Ou seja, todo sacerdote sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Quando nós olhamos para as nossas fragilidades, nós aprendemos a ser misericordiosos com as outras pessoas, mesmo aquelas que estão erradas, mesmo aquelas que estão na ignorância. E isto se aplica não só àqueles que são padres e bispos, não estamos falando aqui só desse tipo de sacerdote, mas estamos falando aqui de todos os batizados, que por este batismo são sacerdotes, profetas e reis. E por este sacerdócio são chamados a se sacrificar dia a dia pelos seus irmãos, demonstrando assim o seu amor para com todos. Não para A ou B, não para pessoas selecionadas, mas para todos aqueles que estão à nossa volta e todos aqueles que Deus colocou de alguma forma em nosso caminho. Então encontramos aí na primeira leitura a esperança, no Salmo também, sempre tem um dado de fé por trás da esperança, né? Mas a esperança também aparece mais fortemente. Aqui nesse trecho da carta aos Hebreus nós já vemos a caridade muito explícita. Vamos então para o Evangelho. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão, o filho de Timeu, Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho.
quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esta fala de Bartimeu, o filho de Timeu, é uma expressão de fé. Ele ouviu falar em Jesus Cristo, ele conheceu a fama deste homem que estava por aí fazendo curas, por aí. Então ele tem fé, ele acredita que ele pode fazer algo por ele. E ele começa a gritar. Esta gritaria que ele promove aqui é a expressão da sua fé, sem dúvida nenhuma. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele está dizendo que ele acredita, que ele confia, que ele pode fazer algo por ele. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Veja o que Jesus faz estas pessoas que estão junto com ele realizarem. Ele faz com que elas se transformem o seu ponto de vista. No primeiro momento, elas acham que ele está incomodando Jesus Cristo. No primeiro momento, elas querem abafar essa sua gritaria. E o que Jesus faz? Vão lá. Vão vocês lá e chamem. Jesus Cristo poderia ir caminhando tranquilamente, se aproximar de Bartimeu e fazer aquilo que ele tinha de fazer. Mas Jesus sempre quer ser pedagógico, quer demonstrar que nós devemos participar. Jesus pode ir lá e fazer diretamente por sua conta própria, chegar e sair já ir curando diretamente? Não, pode, claro que pode, mas ele não quer fazer isso. Primeiro ele quer mostrar que Deus, ele age por meio da nossa voz. Ele age por meio das nossas mãos, dos nossos pés. Em outro momento, as pessoas trazem um aleijado para perto de Jesus. Em outra circunstância, as pessoas abrem o teto em cima de Jesus e fazem com que o aleijado desça com a sua maca ali onde está Jesus Cristo. Aqui nesse momento Jesus diz: vão lá vocês, vão buscar. E não poderíamos, terminar o mês missionário com um convite missionário melhor do que esse, onde Jesus está dizendo: chamai-o, vão até eles, vão procurar aquelas pessoas que estão necessitando da nossa ajuda, aquelas pessoas que estão necessitando de Jesus Cristo. E mais uma vez, Jesus Cristo pode ir sozinho, Jesus Cristo pode fazer a obra, mas ele quer a nossa ajuda. Jesus Cristo quer que nós participemos desta dinâmica de evangelização. E é por isso que ele diz aí: vão lá, chamem-o, chamai-o. Isto é esse ato de participação, esse convite que Jesus faz para que a comunidade participe deste momento de cura, deste momento de libertação, é um convite para que você desperte a sua caridade, o seu amor para com as pessoas. E eles aceitam a proposta de Jesus, eles vão lá e dizem: coragem, levanta-te, a postura do ressuscitado, Jesus te chama. Veja que são as pessoas que vão lá dizer isso para ele. E ele então, acolhendo a proposta desses missionários, ele chega até Jesus. Então, Jesus lhe perguntou, O cego jogou o manto, deu um pulo de alegria e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou. Parece uma pergunta boba, Mas, mais uma vez, nós vemos a pedagogia de Jesus que está por trás. Ou a pedagogia de Jesus, ou a pedagogia do próprio evangelista, que pode ter acrescentado isso aqui. O que queres que eu te faça? Parece meio óbvio, o que ele quer que ele faça, Ele precisa, para se desenvolver, precisa da visão. E ele é cego, cego, como diz aqui, cego e mendigo. Ou seja, ele não tinha condições, ele era pobre. Se ele era mendigo, estava mendigando porque ele precisava. Talvez pela condição de cegueira, por talvez não ter familiares, é possível que ele não tivesse familiares. Então, para que ele consiga sobreviver, para que ele consiga ter uma vida digna, ele precisa da visão.
Então, é óbvio que o que ele quer. Agora, Jesus pergunta para que ele pronuncie. Daí você vê, Jesus já sabe de tudo. Por que a gente fica fazendo prece na hora da missa? Por que a gente fica rezando? Jesus já sabe, né? Ele sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. O que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Ou seja, ele de fato, ele queria ver e ele viu. Ele viu a razão da sua vida. Ele viu Jesus Cristo e passou a seguir Jesus pelo caminho a partir desse momento. Não qualquer caminho, não é a estrada. Esse caminho é o nome que os cristãos receberam. Antes de se chamar cristãos, antes de se chamar católicos, antes de se chamar qualquer outra coisa, eles se chamavam o grupo do caminho, o grupo daqueles que estão seguindo a Jesus Cristo. Então, é isso que nós temos aqui nesse domingo. Não esqueçam de manifestar nesse domingo na sua vida de comunidade estas virtudes que vêm de Deus: a fé, a esperança e a caridade, sobretudo a caridade no seio da sua família, no seio da sua comunidade. Não esqueça que amanhã, a partir das 8 horas, nós temos segundo turno e é preciso que nós também participemos desse momento de cidadania, né? Desse momento especial aí na vida da democracia, e vá e faça a sua parte. Vote e não perca a esperança em dias melhores. Sempre se pode mudar, sempre se pode criar possibilidades novas e isso nós fazemos. Especificamente hoje, com a sua participação, hoje não, né? Amanhã, com a sua participação no voto, né? Dando esta sua contribuição muito significativa. Grande abraço a você e até o nosso próximo vídeo. Até mais.